Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou dar mais um exemplo de trabalho que a gente pode desenvolver com GeoGebra utilizando fluxograma, né? Já que a BNCC traz várias habilidades que mencionam o uso de fluxograma. Então eu vou pegar essa habilidade aqui, ó, a habilidade 315 de matemática do ensino médio, que pode ser desenvolvida do primeiro até o terceiro ano. Então, olha lá. Investigar e registrar por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema. Então, a habilidade 315 de matemática do ensino médio, que pode ser desenvolvida do primeiro até o terceiro ano, ela nos fala em investigar e registrar por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema. Então, é uma habilidade que deixa bem aberto, né? Ela não determina qual tipo de problema que deve ser investigado e registrado por meio de um fluxograma, né? Esse algoritmo e esse problema. Então a gente vai adotar aqui, eu vou adotar aqui como exemplo, eu vou adotar a fórmula de Bhaskara, né? Porque ela pode ser desenvolvida tanto no nono ano do ensino fundamental, né? Nos anos finais do ensino fundamental, quanto no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, né? Então, a gente vai fazer aqui, então a minha proposta é fazer ao mesmo estilo do vídeo anterior, né, sobre fluxograma, fazer um fluxograma, então, dinâmico, certo? Um fluxograma dinâmico para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Mas no vídeo anterior, a gente deixou livre para os alunos construírem as formas do fluxograma, né? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer novas ferramentas para poder construir essas formas do fluxograma. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu estou aqui com o GeoGebra aberto, né? Eu vou desmarcar aqui a malha, ok? E a ideia, então, vai ser o seguinte, eu vou construir aqui uma primeira ferramenta. Nessa opção aqui, ó, ferramentas, você pode criar uma nova ferramenta, tá vendo? Então, primeiro, você faz a construção com os parâmetros que você desejar e depois você vem aqui e cria uma nova ferramenta a partir daquela construção. Então, por exemplo, eu vou fazer uma primeira ferramenta aqui, daquela forma lá, dos dois segmentos paralelos e das duas laterais no formato de semicircunferência. Então vamos lá. Então primeiro eu vou pegar um ponto aqui, pegar um ponto qualquer, tá? Depois eu vou entrar com um comprimento aqui para largura, vou entrar aqui com um comprimento L qualquer, L igual a 2, vamos colocar a largura 2. E uma altura aqui, eu vou entrar com um comprimento A igual a 1, a altura 1, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a construção agora do que seria aquela forma, né? Então, olha lá, eu vou vir aqui, ó, segmento com comprimento fixo. Então, de centro A, e qual comprimento? Comprimento L, comprimento da largura L, ok. Então, tá ali o meu segmento, né? Eu vou vir aqui, vou exibir rótulo não. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar uma reta perpendicular, ó, nessa opção aqui, ó, reta perpendicular, passando pelo ponto A, perpendicular ao segmento, ok? E depois eu vou pegar aqui, ó, um círculo dado centro e raio, ó, círculo dado centro e raio. Então, com centro em A e com raio de altura, ou com raio A minúsculo aqui, ó. E agora eu venho aqui e pego o ponto de interseção, olha lá, o ponto de interseção dessa reta com essa circunferência, ele me deu esses dois pontos aí, o ponto C e o ponto D, ok? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou apagar aqui, né, eu vou desmarcar a circunferência, vou desmarcar a reta e vou desmarcar o ponto C, só vai me interessar aquele ponto D. De novo, eu pego essa opção, ó, segmento com comprimento fixo, a partir de D, com o mesmo comprimento da largura de baixo, com o comprimento L. Dou OK, pronto. Desmarco aqui o segmento H, desmarco o rótulo, né? E vou vir aqui fazer o semicírculo, né? Semicírculo de A a D e de E a B. Pronto. Aí eu venho aqui, ó,
clico em cima do D aqui com o botão direito do mouse, exibir rótulo não, clico em cima do E, exibir rótulo não e desmarco os outros pontos. Ó. Esse ponto não me interessa, esse ponto não me interessa e esse ponto não me interessa. Pronto. Então, dados o ponto A e o ponto e uma largura e uma altura, eu criei aqui um objeto. Tá vendo? Aí eu posso transportar esse objeto aqui para onde que eu quiser. Tá vendo? Criei aquela forma do fluxograma de início e fim. E agora, então, eu vou vir aqui em ferramentas, ó, criar uma nova ferramenta. Quais são os meus objetos finais? Meus objetos finais serão o segmento F, o segmento H e as duas semicircunferências, olha lá, os dois arcos, ó. Esses são os objetos finais. Os objetos iniciais foram aqueles que eu dei de entrada, ó, o ponto A, o número que vai representar a largura e o número que vai representar a altura. Nome e ícone. Aí o ícone, se você tiver algum desenho que você queira colocar que represente essa ferramenta, você pode colocar aqui, ó, clicar aqui e colocar essa figura. Eu não vou colocar não, vou só colocar um nome. O nome vai ser início e fim do fluxograma. Início e fim, pronto. Né? Nós vamos estar só falando de fluxograma mesmo. Eu vou colocar início e fim. E ele vai chamar, o nome do comando vai ser início e fim. Concluído. Olha lá, nova ferramenta criada com sucesso. Ok. Então, eu posso agora vir aqui, ó, apagar esse ponto. Ó. Eu posso vir aqui, apagar esse ponto. Posso apagar tudo isso aí. Né? Posso apagar aqui, ó, apagar. E agora, olha para vocês verem, ó, a nova ferramenta foi criada aqui, ó. Foi criada depois do último, foi criado um botãozinho aqui da nova ferramenta, início e fim. É dado um ponto e dois números, né? O primeiro número representa a largura e o segundo a altura. Então, o que a gente vai fazer? Para vocês verem como é que funciona a ferramenta início e fim. Então, eu vou dar um ponto aqui qualquer. Eu vou entrar com uma largura L, ó, vou digitar aqui L, né? Vai perguntar se eu quero criar controle de deslizantes para L, sim. A, também ele vai perguntar se eu quero criar controle de deslizantes, sim. E aí eu puxo para cá, ó. Vou puxar para cá, só para vocês verem como é que vai funcionar. Eu vou, propriedades na largura aqui, vou colocar, como a largura ela não pode ser negativa, vou colocar de 0,1 até 5, tá bom. E mesma coisa aqui na altura, de 0,1 até 5. 0,1 até 5. Ok. E agora eu vou ver aqui, ó, uma ferramenta. Vou mostrar para vocês aqui o funcionamento. Ó. Eu vou fazer eu venho aqui no botãozinho de ferramenta e eu vou clicar no A. Ele vai perguntar qual que é o primeiro número, né? O primeiro número é a largura, L. Qual que é o segundo número? O segundo número é a altura, A. E dou OK. Automaticamente ele vai me criar aquela forma. Eu posso puxar aqui o ponto A, né, colocar a forma onde que eu quiser, e eu posso manipular aqui, ó, a largura, e eu posso manipular a altura. Olha lá. Tá vendo? Posso manipular altura e largura. Vou deletar aqui, ó. Então vou clicar aqui em cima do A, apagar esses números aqui também. E agora vamos fazer uma segunda ferramenta. Qual a ferramenta? Vamos fazer a ferramenta que te dá a entrada de dados, né? Aquele paralelogramo não retângulo, né? Então vamos pegar aqui mesma coisa. Vamos pegar um ponto aqui, ok? Aí a gente faz um paralelogramo a partir dele, com uma determinada, né? Vamos colocar aqui L igual a 2 e altura igual a 1. Pronto. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, eu venho aqui, segmento com comprimento fixo, comprimento a largura L, ok. Perpendicular, aqui, perpendicular a esse segmento, passando pelo ponto A, círculo com este centro e raio A, ok. Pego a interseção, né? Mesma coisa, ó. Pego a interseção, desmarco a circunferência, desmarco a reta, desmarco o ponto C, né? Clico aqui em cima do segmento F, habilitar rótulo não, e aí eu pego essa altura. Aí eu pego um segmento, não, aí eu pego aqui uma reta paralela, uma paralela passando por D,
a partir desse aqui, né? Desse segmento aqui. E aí eu posso pegar um ponto qualquer, né? Posso pegar um ponto aqui, sei lá, vamos pegar o segmento, metade do segmento, né? Vamos colocar aqui, ó, segmento com comprimento fixo, né? No ponto D. Qual que vai ser o comprimento? Vai ser a metade da largura, L sobre 2. Ok? L sobre 2. E aí, então, a gente marca de novo, ó, comprimento, segmento com comprimento fixo, a partir de E, a gente marca L novamente. E aqui a gente tem, então, os nossos pontos aí, ó. Eu posso desmarcar a reta, eu posso desmarcar o ponto D, né? Posso desmarcar aqui o segmento I, posso clicar aqui em cima do J, exibir rótulo não, e eu crio mais dois segmentos aqui. Este e este. E desmarco o K, exibir rótulo não, o M, exibir rótulo não, e desmarco os outros 3 pontos, olha lá. Desmarco o E, desmarco o F e desmarco o B. Pronto, então agora eu tenho uma nova ferramenta aí, olha. A partir do A e a partir desses dois valores aqui, largura e altura, eu construí um paralelogramo não retângulo, né? Então eu posso vir aqui, ó, de novo, a ferramentas, criar nova ferramenta. Quais são os objetos finais? Os objetos finais serão os segmentos, né? Aqueles segmentos ali, ó, qual? O F, o J, o K e o M. E quais serão os objetos finais? O ponto A, a largura e a altura. E o nome? Aí vamos colocar aqui dados, né? Porque aquele lá vai ser onde a gente entra com os dados no nosso fluxograma. Concluído. Nova ferramenta criada com sucesso. Então aí novamente, ó, eu posso vir aqui apagar, né? E eu posso, de novo, né? Crio aqui um número L, controle deslizante sim. Crio um número A, controle deslizante sim. Venho aqui, mudo esses controles deslizantes aqui para eles não serem negativos, né? De 0.1 a 5. Esse aqui também, de 0.1 a 5. Ok. E aí, então, eu posso pegar um ponto A, qualquer, e eu posso vir aqui na ferramenta. Tá vendo que a última ferramenta aqui, ó, quando eu puxar essa setinha, vai vir todas as ferramentas que eu criei, ó. Essa aqui vai ser a ferramenta de dados, ó. Então, eu clico no A. Qual é a largura? A largura L. Qual é a altura? A altura A. Dou OK. Pronto. Ele me criou ali a minha forma do fluxograma que dá a entrada de dados. Olha, eu posso manipular aqui, ó. Olha lá, manipulando a largura conforme eu necessitar, manipulando a altura conforme eu for preciso lá no meu fluxograma. Então, novamente eu vou apagar aqui, ó, né? Clico com o botão direito, apagar esses valores aqui. Ok. E aí, agora, quais outras formas que a gente precisa no fluxograma? A gente precisa do retângulo, que significa procedimento, né? Então, vamos lá de novo. Ó. Pegar um ponto aqui. Vamos pegar uma largura para o retângulo. Largura 2, altura 1. Né? Mesma coisa. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, segmento, comprimento fixo, largura L e... altura A, né? Então, perpendicular a A, perpendicular ao segmento passando por A. Eu venho aqui, círculo de centro e raio, concentro em A. Concentro em A e raio A, né? Raio Azinho de altura. Pego a interseção da reta com essa circunferência aqui, me dá aqueles 2 pontos lá. Então, eu posso desmarcar a circunferência, desmarcar a reta, desmarcar o ponto C. Eu posso clicar aqui no segmento aqui também, desmarcar o rótulo. E agora eu pego o quê? Eu pego outra vez, olha lá, ó, segmento com comprimento fixo. Segmento a partir de D com comprimento fixo de L. Pronto, aí eu chego no E e eu marco aqui o meu segmento, ó, de A até D e de E até B. Desmarco lá os rótulos, ó, clico no botão direito, exibir rótulo não, em cima do J,
exibir rótulo não em cima do I, exibir rótulo não. Desmarco os pontos, né? Desmarco o ponto B e o ponto E. Pronto, então olha lá, eu tenho o retângulo construído a partir de um ponto dado e de uma largura e de uma altura dada. Eu venho aqui, ferramenta, criar nova ferramenta. Quais são os objetos finais? São os segmentos, ó. Segmento F, segmento H, segmento J, segmento I. Né? E os objetos iniciais é o ponto A, o número L e o número A, que vai ser a altura e largura. Nome. Processo, né? Processo. O retângulo no fluxograma significa processo, né? Ou procedimento. Então, concluir. Ok, nova ferramenta criada com sucesso. Então, ela entrou aqui, ó, processo, dados, início e fim. Ó, já tenho todas as três aqui. De novo, eu posso vir aqui apagar, né? Apago esses dois números aqui. E eu posso entrar aqui, ó, de novo. Ó, pego um ponto, só para vocês verem como é que funcionou a ferramenta processo, né? Então, pega um ponto, entra com um controle deslizante para largura, entra com um controle deslizante para altura, manipula esses controles deslizantes, né? Para não deixar eles negativos, né? Ó, propriedades, mínimo de 0,1 e 5. Aí é só clicar aqui também, ó, mínimo de 0,1 e 5. Ok. Aí agora eu peço para fazer o processo, que é o retângulo, né? Com o vértice inferior esquerdo em A. A largura é o número L e a altura é o número A. Ok? Pronto, foi feito ali o meu retângulo. Ó. Eu posso manipular a largura dele, tá vendo? Posso puxar ele aqui onde que eu quiser. Manipulo a largura dele e manipulo a altura dele. Novamente, eu vou apagar aqui, né? Apagar, e apagar. Pronto. E agora, então, está faltando, já temos aqui as três ferramentas, né? A ferramenta que me dá o retângulo, processo. A ferramenta que me dá o paralelogramo não retângulo, que me dá a entrada de dados. E a ferramenta que me dá aquela forma de dois segmentos paralelos e as laterais com semicircunferências, que significa início e fim do fluxograma. A gente precisa, então, da outra forma, que é o losango. O losango significa decisão, né? Pergunta, decisão, decisão para saber qual o fluxo do fluxograma que deve ser seguido conforme a resposta daquela tomada de decisão. Então, para isso, eu vou fazer, então, a partir de um ponto, né? Eu quero fazer agora um losango aqui, ó. Um losango a partir de um ponto. Eu vou colocar esse aqui como sendo o vértice da esquerda do losango, né? Então, o que eu faço? Eu vou pegar o losango, ele pode ser definido pela diagonal, por duas diagonais, né? Então, vou colocar aqui, diagonal 1, né? Vou colocar aqui, ó, D1 igual, por exemplo, 2, né? Ou 3. E vou colocar aqui, ó, D2, diagonal 2 igual a 2. Pronto. Então, eu vou fazer isso, ó, a partir de um ponto e do comprimento das duas diagonais, eu vou montar o losango, sendo que esse ponto vai ser o vértice da esquerda, né? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, segmento com comprimento fixo, a partir de A eu coloco aqui, qual é o comprimento? Diagonal 1. Pronto, então já tem a diagonal 1. Aí, eu venho aqui, exibir rótulo não, eu vou pegar o ponto médio, né? Tem que pegar o ponto médio aqui, ponto médio desse segmento, e eu crio aqui, então, a perpendicular a este segmento passando pelo ponto médio, né? E aí eu pego aqui, então, ó, uma circunferência, um círculo, centro e raio. O centro vai ser em C e o raio vai ser a metade de 2, a metade da diagonal 2. Ó. Então, vai ser D2 sobre 2. Ok? Então, tá aí, ó. Então, eu pego agora a interseção dessa reta com essa circunferência e pronto, ó, eu posso desmarcar a circunferência, desmarcar a reta, eu posso desmarcar este segmento aqui e desmarcar o ponto C. Eu tenho ali os meus 4 vértices do losango, né? Então, eu vou pegar aqui agora os segmentos. Ó. Então, este segmento aqui, este segmento aqui, este segmento aqui e este segmento aqui, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, vou tirar o rótulo, né, do I, tirar o rótulo aqui, tirar o rótulo do J
e tirar o rótulo do K, desmarcar o ponto B, desmarcar o ponto E e desmarcar o ponto D. Pronto, então eu tenho esse vértice aqui da esquerda e dei a diagonal 1 e dei a diagonal 2 de entrada. Então eu vou vir aqui, ó, ferramentas, criar nova ferramenta. Quais são os meus objetos finais? São os segmentos, ó, esses 4 segmentos aqui. E os objetos iniciais, o ponto A e os 2 números das diagonais. E qual que é o nome? Decisão, né? Decisão é o nome aí, concluído. Pronto, nova ferramenta criada com sucesso. Ela foi criada aqui, ó, a ferramenta decisão, que me dá a forma da decisão, né? Então, de novo, eu posso clicar aqui, apagar, né? Posso apagar aqui, posso apagar. E aí eu pego aqui, ó, vamos testar a ferramenta se deu certo. Eu pego um ponto aqui, qualquer, pego um D1 aqui, um número D1, um controle deslizante para D2, ok. E aí eu venho aqui, ó, puxo os controles deslizantes para cá e vou modificar eles para eles não serem negativos, né? Então o mínimo aqui 0.1, clico aqui também, o mínimo 0.1. 0.1 e o mínimo desse não mudou não, né? 0.1. Pronto. Pronto, aí agora eu vou pedir a ferramenta aqui, ó, né? Vou puxar o A para cá, ó. Vou pedir a ferramenta decisão, né? Eu quero criar uma forma de decisão do fluxograma a partir do ponto A, com a diagonal 1 como sendo a primeira diagonal e com a diagonal 2 como sendo a segunda diagonal do meu losango. Olha lá. E aí eu posso esticar, olha lá. Posso esticar a diagonal 1, posso esticar a diagonal 2, à medida que for sendo necessário alterar a forma. Então as 4 ferramentas estão aqui, ó, elas funcionam. A ferramenta vetor, eu não vou criar ela não, porque o vetor é bem simples, né? Basta 2 pontos aqui, a gente cria o vetor. Então eu já criei essas 4 ferramentas aqui para a gente poder utilizar no nosso fluxograma dinâmico. Bom, então agora eu vou, uma vez que eu já tenho as 4 ferramentas aqui criadas, né, a gente vai fazer o nosso fluxograma dinâmico para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu vou limpar aqui a janela de visualização, clico aqui e apago, clico aqui e apago, clico aqui e apago. Pronto, limpei a janela de visualização, limpei a janela de álgebra, né? Então, eu vou fazer aqui, começar a fazer o nosso fluxograma. Antes de mais nada, vamos resolver a equação do segundo grau para que as variáveis já fiquem registradas na janela de álgebra. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente entra com o A, o B e o C. Então, vamos supor que a equação seja x² menos 5x mais 6, né? Então, eu coloco o A igual a 1. O B igual a menos 5 e o C igual a 6, porque aí as variáveis já ficam reservadas para elas, né? Então o A já fica reservado para o coeficiente de x ao quadrado, o B já fica reservado para o coeficiente de x e o C como termo independente lá da equação do segundo grau. E a gente vamos calcular o delta aqui, ó. D é igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Já vão deixar também o delta como sendo o D. Vamos colocar aqui x1, né? O x1 para a gente vai ser, vai ser menos o B mais SQRT, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o A. Então, olha lá, já tem o x1, né? Dou Enter. Eu vou colocar aqui x2, para a gente vai ser quem? Vai ser a mesma coisa, né? Só que vai trocar o sinal da raiz. Menos B, menos SQRT de D, sobre 2 vezes o A. Pronto. Então, tem ali já as variáveis reservadas, ok? Então, agora, a gente vai começar a fazer o nosso fluxograma aqui. Então, eu vou pegar aqui um ponto A qualquer, pegar um ponto A, vou pegar
a largura e a altura de cada um separadamente, tá? Por quê? Porque se eu precisar de ajustar a da ferramenta, por exemplo, da ferramenta início e fim, eu não preciso de... Todos os outros podem ser ajustados independentemente. Então, para cada um, eu vou criar uma largura e uma altura. Então, vou criar aqui, ó, largura para a forma 1. Vou colocar aqui 2. E altura para a forma 1, eu vou colocar 1. Pronto. Então, já tem ali a largura 1 e a altura 1. Então, eu vou vir aqui e fazer um início e fim. Ó. Olha lá, a ferramenta que eu criei, início e fim. Então, eu clico aqui. Qual é a largura? É L1. Qual é a altura? A altura é A1. Pronto. Então, eu já tenho ali a minha ferramenta que eu posso arrastar ela para onde eu quiser. Tá certo? Eu venho aqui, eu posso colocar um texto. Ó. Texto. Aí eu venho aqui, início. Ok. Então, já tem ali um texto. Ó. Ah, a forma ficou muito grande para o texto. Ela pode ter uma largura menor e uma altura menor. É só eu vir aqui, dar 2 cliques e ajustar. Ó. Então, ao invés de 2, eu coloco 1,5. E ao invés de 1, eu coloco meio, por exemplo. Né? 0,5. Olha lá. Pronto. Ó. Início. E eu desmarco o A. Olha lá. Então, já tem ali o meu fluxograma do início, né, o início do meu fluxograma ali, a forma de início, tá certo? Agora, o que eu preciso? Eu preciso de um vetor aqui para mostrar o fluxo, né? Vamos pegar um vetor aqui, por exemplo, vou pegar o ponto médio aqui, ó. Pegar o ponto médio deste segmento aqui, ó. Ele criou como sendo o ponto B, né? Aí eu vou pegar um outro ponto aqui. Como é que eu vou pegar um outro ponto? Ó, eu vou dar as coordenadas aqui, não vou colocar um ponto não. Vou dar as coordenadas para a gente criar o vetor. Vamos colocar aqui, ó. Vamos falar que esse ponto tem que ter a mesma abscissa de B, tá? Olha lá, ele tem que ter o x de B, e ele tem que ter o y de B, só que menos alguma unidade, por exemplo, menos 1, né? Ou então menos 0,5, tá vendo? Para a gente poder fazer o vetor. Dou o Enter, ele criou o ponto C ali, ó. Por que eu faço isso? Né? Cadê? Opa, não criou não. Então, vamos criar aqui de novo. X de B e Y de B menos alguma coisa. Por exemplo, 0,5. Né? Vou dar um Enter ali. Ó. Pronto, ele criou ali o ponto. Aí eu venho aqui e peço para criar o vetor. Ó. Vetor de B até C. Olha lá. Ele já fez ali o meu vetor. Né? Eu posso vir aqui desmarcar o B, desmarcar o C e clicar em cima do U ali e habilitar, exibir rótulo não. Olha lá, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que quando eu modificar, né, a forma, o vetor vem junto. Olha lá, por quê? Porque eu coloquei as coordenadas do vetor dependente do ponto médio aqui, ó, né? Então ele vem junto, ó, independente do valor de A. Tá certo? Essa aqui é a vantagem de fazer o vetor dependente de uma das formas, ok? Então tá aí. Então já temos ali a forma de início e já temos o primeiro vetor ali de fluxo, tá? Pronto, agora eu vou fazer uma forma aqui que vai ser a forma de entrada de dados. Vou pegar de novo, né? Eu vou entrar com uma largura 2, né? Ó, L2 igual a 2 e altura 2 igual a 1. Então, já entrei com outros dois valores. Ó. Entrei com largura 2 e com altura 2. E vou pegar um ponto aqui qualquer. Ó. Pegar um ponto aqui qualquer. Aí eu vou vir aqui na ferramenta que eu criei, na ferramenta de dados. Ó. Ferramenta de dados. Ó. Então, eu quero criar uma forma de dados aqui, com esse vértice. A largura vai ser L2. E a altura dessa forma vai ser A2. Olha lá. Pronto, olha lá. Criei ali uma largura e uma altura, né? Se eu precisar de modificar, eu dou 2 cliques aqui e modifico. Ah, ficou muito largo, vou colocar 1,5. Tá vendo? Ficou muito alto, eu vou colocar 0,5. E assim por diante, tá certo? Então eu venho aqui e aí eu posso arrastar o D aqui para colocar essa forma onde eu quiser. Eu posso colocar ela, né, da forma que eu achar melhor ali. Ok, mas aí eu vou colocar então o que agora? A campo de entrada. Eu preciso de 3 campos de entrada, né, para eu colocar aqui dentro. Então eu vou clicar aqui, ó. O campo de entrada 1 vai ser A igual a legenda. E o objeto vinculado vai ser o valor de A.
Outro campo de entrada, B igual. E o objeto vinculado vai ser o valor de B. E outro campo de entrada, C igual. E o objeto vinculado vai ser o valor de C. Ok. Venho aqui, clico aqui para a gente fixar objeto não, posição absoluta na tela não, tá vendo? Desmarco tudo aqui, por quê? Porque aí eu consigo manipular ele aqui, eu consigo trazer ele para dentro da forma. Eu vou diminuir o comprimento desse campo de entrada aqui, ó. Então, aqui, ó, cadê? Básico, texto, estilo. Comprimento do campo de texto, 20. Eu vou colocar 2. Ok. É a mesma coisa aqui. Eu clico aqui, ó, comprimento do texto 20, eu vou colocar só 2. E aqui também no C, comprimento de texto do campo de texto 20, eu vou colocar só 2. Pronto. Aí fechei aqui. E aí eu vou arredar. Ó. Você viu que o campo de dados aqui ficou pequeno para esses 3 valores. Ó. Então eu vou ter que mexer aqui. Então vou ter que colocar aqui, ó, largura 3. E altura 2, né? Vou ter que mexer aqui para poder caber esses dados aqui dentro. Ó, o A, o B e o C, né? Eu ainda posso mexer mais um pouquinho, posso diminuir um pouquinho a altura, né? 1,5. E aí eu puxo o D lá para cima. Aí, ó, ficou bom, né? Assim ficou bom. Posso até desmarcar os eixos aqui por hora, né? Desmarco aqui o ponto D. Olha lá, aqui já está, né? Eu volto lá. Aí eu quero manipular aquele início lá. Aí eu volto no ponto A, ó, e coloco ele um pouquinho mais para cá, talvez. Tá vendo? E desmarco o A e mexo aqui no texto do início. Pronto, olha lá. Já temos ali o nosso início e na nossa forma de dados. Ó. Se você clicar aqui e mudar para 3, ó, automaticamente ele já muda lá. Ó, 3, tá vendo? X1 e X2 foram indefinidos porque o delta foi negativo. Então, vou voltar com ele aqui para 1. Ok, então qual que seria o próximo, né? Vamos colocar aqui o sentido do fluxo para a direita também, para a gente poder aproveitar a janela de visualização, né? Então, o próximo seria o cálculo de delta. Então, vamos pegar aqui o ponto médio deste segmento aqui, né? Ok, o ponto médio ficou esse ponto médio aqui. Então, eu vou fazer um outro ponto aqui para frente, ó, dependente dessas variáveis, para que quando eu movimentar isso aqui, esse sentido do fluxo também venha junto. Então, eu vou criar um ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas? Ó, vai ser o mesmo x do ponto E vai ser aliás, o mesmo x do ponto E mais alguma coisa. Por exemplo, vou colocar mais meio, né? Mais meia unidade. E o mesmo y do ponto E. Então, olha lá, foi lá para frente, ó, tá vendo? Então, já criou ali. Eu venho aqui e crio o vetor de E até F, né? Clico no desmarco F e o V aqui, eu não exibo o rótulo dele. Qual que é a vantagem? Olha lá, de novo, ó, a vantagem aqui, o vetor vem junto com a forma, tá vendo? Então, essa aqui é a vantagem ali. Pronto, então a gente já tem ali um fluxograma, começando um desenho de um fluxograma. Eu preciso agora de uma forma de processo, do cálculo do delta, né? Então, vamos colocar aqui o cálculo do delta. Eu preciso, então, preciso de um ponto, vou colocar aqui, ó, uma largura 3, né? L3, uma largura 3, vamos colocar aqui um valor de 2. Uma altura 3, né? Vamos colocar aqui o valor de 1. Pronto, então eu tenho aqui, ó, a largura 3 e a altura 3 criada. Vou precisar de um ponto, né? Eu vou criar aqui a nossa ferramenta, aqui, a ferramenta de processo, ó, nesse ponto. Qual que é a largura? Largura 3. E qual que é a altura? Altura 3. Pronto, então já tem ali o nosso retângulo feito, ó. Posso colocar ele aqui no meio aqui, tá vendo? Então, o que vai ser aqui? Vai ser o cálculo do delta, né? Então, a gente vai ter que manipular ali para saber se vai caber ali dentro. O delta, eu preciso, então, de um texto, né? Vamos colocar um texto aqui, ó.
Se você ver aqui na fórmula LaTeX, ó, marcar a fórmula LaTeX, tem símbolos aqui, ó, tem um delta aqui ó, no meio. Ó. Se você procurar aí, vai ter um símbolo do delta. Deixa eu ver onde é que ele está. Acho que é esse aqui. Olha lá, delta igual. Tá vendo? Você pode colocar aqui delta igual. Aí você coloca ele aqui dentro, né? Vamos saber se vai caber. E você pode marcar um ponto qualquer, né? Só para você saber se esse ponto aqui, eu vou marcar um ponto qualquer aqui, ó, né? Por quê? Ó, ponto H. Por quê? Porque aí eu vou colocar aqui embaixo texto, objeto e ponto. Ó, qual o objeto? O objeto é o delta, que eu chamei de D lá em cima, lembra? Lembra que lá em cima a gente chamou o delta de D? Ó? Então, o texto do objeto D, em qual ponto? No ponto H. No ponto H, olha lá. Então, ele vai aparecer com o valor de delta ali no ponto H. Eu posso manipular o H aqui de tal maneira que ele fique certinho ali, ó. E depois eu peço para desmarcar o H. Olha lá, delta igual a 1. Posso desmarcar o G também. Tá vendo? Mas ainda ficou, a largura ficou grande aqui, né? Então, eu posso mexer na largura, ó. A largura 3. Então, a largura 3, 2 ficou grande. Vamos colocar 1,5. 1,5 já fechou mais. E a altura também 1 ficou grande, mas talvez meio seja pequena. Vamos colocar 0,75. Já deu uma melhorada. Então agora eu posso manipular aqui. Ó. Posso colocar ela aqui, né? Desmarcar o ponto aqui e colocar o delta lá em cima. E movimentar o H. Olha lá. Pronto, lá. Já tenho. E desmarco o H novamente. Olha lá, já tem o cálculo do meu delta, tá vendo? Então, que vai ser calculado de acordo com a mudança aqui, ó. Se eu mudar aqui para 2, ó, já vai calcular, vai aparecer outro valor ali, ó. O delta foi menos 23, ó. Então, talvez seja bom colocar o texto um pouquinho mais para cá, para ele não sair, né? Então, vou voltar aqui com o H, ó. Puxa ele um pouquinho mais para dentro aqui. Pronto. Pronto, olha lá, tá vendo? Então, voltando com 1, olha lá, o delta igual a 1. Passando o A para 2, delta igual a menos 23. Tá vendo? Então, ele muda dinamicamente. Então, agora eu tenho que fazer uma decisão, né? Vou fazer de novo aqui uma setinha de fluxo. Vamos lá. Vou pegar aqui o ponto médio desse segmento, né? O ponto I. Ele criou ali o ponto I. Então, eu vou criar um outro ponto com coordenadas baseadas nas coordenadas de I. Então, vamos lá. Então, o outro ponto vai ter, o x dele vai ser o x de I, só que mais alguma coisa, por exemplo, mais 0,5. E o y dele vai ser o mesmo y de I. Olha lá. Então, eu criei ali um ponto, né, um ponto J que depende das coordenadas de I. Porque aí eu posso fazer um vetor. Ó. Tem a opção aqui, vetor. Ok. Aí, ó, fiz um vetorzinho ali, desmarco o I, desmarco o J, clico em W, exibir rótulo, não. Então, já tem ali uma setinha de fluxo, tá ok? Agora eu vou precisar de uma decisão. Qual que é a decisão? A decisão, ó, o pontinho J aqui já vai estar, né, já vai ser o nosso vértice da decisão. Eu preciso de uma outra largura e de uma outra altura. O processo de decisão era com... A gente precisava de quê? A gente precisava das duas diagonais, não é? Porque é o losango. Então, vamos colocar aqui, ó. Diagonal 1 igual a 2. E diagonal 2 igual a 1. Né? Vamos colocar assim. Vamos ver se vai ser suficiente. Se não for suficiente, a gente modifica. Então, vamos lá. Então... Esse K aqui foi de engano, tá? Vou clicar aqui, apagar. Então, vou lá de novo. Ó, na ferramenta, eu quero criar uma forma de decisão no meu fluxograma, né? Então, uma forma de decisão. Neste ponto aqui, ele vai ser meu vértice esquerdo do meu losango. A primeira diagonal vai ser o D1. A segunda diagonal vai ser o D2, ó. Dou OK. Pronto, ele criou a minha forma ali, a forma de decisão. Tá vendo? Eu posso desmarcar o J ali. E agora, qual que é a decisão? O delta é positivo, né? Eu venho aqui, ó, no texto. Ó. O delta, eu já usei, ele vai ficar no histórico aqui, ó, das fórmulas recentemente utilizadas. Ó. O delta, ele é maior que 0? Né? É uma pergunta. Ó. O delta é maior que 0? Essa é a primeira decisão de fluxo. Ó. O delta é maior que 0? Então, eu preciso de criar uma setinha para sim e uma setinha para não.
Tá vendo? Então vamos lá. Uma setinha para sim. Para a gente poder ajustar aqui a janela de visualização, a gente pode... porque eu estou com medo de não caber aqui nesse espaço. Mas tudo bem, vamos tentar fazer aqui primeiro. Bom, vou pegar então este outro ponto aqui, né? Esse ponto aqui. Vou pegar este ponto aqui. E eu vou pegar, olha lá, esse ponto é o ponto K. Então eu vou criar um vetor aqui com coordenadas que dependem de K. Então eu vou colocar coordenadas aqui, ó. O X vai ser o mesmo X de K. E o Y vai ser o mesmo Y de K, só que menos alguma coisa. Vamos colocar menos 0,5. Pronto. Então aí eu venho aqui vetor, olha lá, vetor de K até L. Ok. Desmarco K, desmarco L. Desmarco L, clico em cima de U1, exibir rótulo, não. Então, aqui eu posso colocar o texto sim. Vamos lá, sim. Né? Vamos colocar o caminho do sim aqui para baixo. Né? Ou então a gente pode colocar o caminho do sim aqui, porque aí vai ser o cálculo das duas variáveis aqui. A gente encerra por aqui, ó, né? Vou colocar o não aqui. Não. O não vai ser para baixo, tá? Não. E o sim vai ser para lá. Então eu preciso, para o sim eu preciso deste ponto, né? Esse ponto M. E eu preciso de um outro ponto aqui que vai depender das coordenadas de M. Então vamos lá. Então vou criar um novo ponto aqui, ó. Vai ser o X, vai ser o mesmo X de M mais alguma coisa. Vamos colocar mais meio, né? Opa, eu dei Enter antes, né? Vou apagar aqui. Vai ser o X de M mais, vamos colocar mais 1. E o Y vai ser o mesmo Y de M. Pronto. Aí, ó. Então criou ali aquele outro vetorzinho ali. Ó. Pronto, fiz um vetor ali. Certo? Desmarco o M, desmarco o N e clico em cima do V1, exibir rótulo, não. Ok. Então, não. Tá ali o sim e tá ali o não. O sim eu puxo ele para cá. Então, se o delta é maior que zero, sim. Então, eu preciso o quê? Eu preciso de um processo aqui para o cálculo de x1 e para o cálculo de x2. Né? Então, eu vou fazer um processo aqui. O meu último ponto é o n. Né? Aliás, eu não vou usar mais o n, não. Eu vou ter que fazer um ponto novo aqui e fazer o processo. Olha lá, processo. Qual que vai ser a largura? Então, a última largura e a última altura que eu entrei foram quais? Foi L3 e A3. Agora eu vou fazer aqui, ó, L4, largura, a quarta largura, né? Vamos colocar 2. E a quarta altura, altura 1. Depois a gente ajusta se for o caso. Ó. Largura 4, coloquei 2 e altura 4, coloquei 1. Então vamos lá, vamos fazer um processo, uma ferramenta de processo. Qual que é o processo? O cálculo do x1 e do x2. Então eu vou, ó, esse ponto, a largura vai ser a largura 4 e a altura vai ser a altura 4. Ok? Aí, ó, fiz ali e posso arrastar ele para cá, tá? Visualmente mesmo, tá certo? Você poderia vincular aqui esse ponto médio, calcular esse O, tudo bem, mas vamos colocar visualmente mesmo. Desmarca aqui o O. Então, o que eu tenho aqui? O cálculo do x1 e o cálculo do x2. Então, eu vou colocar aqui, ó, texto, né? Fórmula LaTeX, x1 igual, né? Coloco esse texto aqui, x1 igual a tanto e x2 igual a tanto, né? x1 igual e x2 igual. Talvez a altura eu vou ter que mudar ali. Então, vamos colocar uma altura maior aqui. Vamos colocar a altura de 1,5. Ok. Aí, x1 igual a tanto e x2 igual a tanto, né? Eu vou marcar o ponto O de novo para descer um pouquinho aqui. Ok? Desço com esse texto para cá. Pronto. Desmarco o O. E agora, x2 igual. x1 igual e mesma coisa, x2 igual. Fórmula LaTeX, x2 igual. Né? Porque se o delta for zero, maior que zero, eu tenho duas raízes
distintas, ok? E agora eu tenho que colocar 2 pontos ali, né? Ó, marcar um primeiro ponto aqui, ó, ponto P. Então eu quero, ó, eu vou aqui embaixo e escrevo texto, a terceira opção aqui, ó. Qual é o objeto? O objeto é o x1. Lembra lá em cima que a gente fez o cálculo do x1, ó? O objeto é o x1. E qual ponto? No ponto P. Olha lá, e dou o Enter, ó. Né? X1 e o ponto P. Por que ele não está querendo... Ah, porque o delta é negativo, né? Então vamos colocar aqui o A igual a 1. Vamos voltar com o A igual a 1. Aí pronto, agora apareceu, ó. Agora eu dou o Enter. É porque o delta estava negativo, então não tinha x1 e não tinha o x2. Eu venho aqui e manipulo o P aqui de tal forma que fica pertinho, ó. Pronto. E desmarco o P. Ok, x1 igual a 3. Faça a mesma coisa com x2. Olha lá. Então, qual que vai ser o texto? Né? Coloco aqui texto, a terceira opção. Qual que é o objeto? O objeto é o x2, mas eu preciso de um ponto antes, né? Vamos criar um ponto aqui. Um ponto aqui, ponto Q. Então, onde que vai aparecer o valor do x2? No ponto Q. Aí eu dou Enter. Olha lá, apareceu. Ó. Eu venho aqui e manipulo. Coloco ele aqui onde que eu acho que vai ficar legal. Desmarco Q. Ok, tá ali, ó. Então, ó, fez o cálculo do delta. É maior que 0? Sim, está aqui os valores calculados. Coloco mais um vetor aqui, né? Vamos marcar mais um vetor aqui. Ponto médio. Um outro ponto que dependa do R. Então, eu coloco aqui o mesmo x de R e o mesmo y de R, só que menos alguma coisa, menos 0,5, por exemplo, né? Para ficar ali uma distância aqui de 0,5. E aí agora eu crio o vetor, olha lá. Vetor daqui até aqui. Pronto. Desmarco o R, desmarco o S, clico com o botão direito aqui, habilitar, exibir rótulo, não. Então, aqui vai para onde? Vai para o fim do algoritmo, né? Eu podia colocar o fim aqui, né? Podia colocar um fim aqui, então. Ó. Então, ao invés de colocar este vetor aqui, então vou apagar esse vetor. Ó. Vou apagar, né? E coloco já a ferramenta fim aqui. Então, de novo, ó, vou pegar um ponto, né? A ferramenta fim, ela pode ser, usar o mesmo L1 e o mesmo, o mesmo L1 e o mesmo A1, né? Porque início e fim são mais ou menos o mesmo texto. Ó. Então, início e fim. Então, eu vou colocar aqui, né? A largura posso usar a mesma do L1 e a altura posso usar a mesma do A1, né? Não vai fazer muita diferença. Então, coloquei aqui, né? Aqui eu coloco o texto fim. Fim do algoritmo. E aí, pronto. E aí eu puxo ele para cá. E aí eu desmarco a variável S ali. E agora eu posso puxar isso aqui para cá, ó. Posso puxar esse segmento para cá. Então, vou fazer um segmento aqui. Pega o ponto médio, que era o R, né? Aí eu puxo ele até aqui, até um outro ponto ali. Vamos colocar um ponto aqui que tenha a mesma coisa. Vamos colocar um ponto que tenha o mesmo x de R e o mesmo y de R, só que menos 2. Olha lá, tá bom, não tá? Até aqui, ponto T. Então, mesma coisa. E aí eu crio um outro ponto aqui, né? O mesmo, vamos ver aqui qual que é o ponto médio. Qual que é o ponto médio desse segmento aqui em cima? U. Então, eu posso pegar aqui um ponto ó, que tenha o mesmo x de U e o mesmo y de T. Olha lá. Que aí eu faço os segmentos aqui. Ó. Daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui eu crio um vetor. Ok? Daqui até aqui eu crio um vetor. E agora eu desmarco lá os pontos que eu criei. Eu desmarco o T, desmarco o U, desmarco o V, desmarco o R. Cadê o R? Desmarco o R. Desmarco aqui, né? Não exibo os rótulos desses segmentos. Ok.
Por quê? Por que a vantagem de fazer esses pontos e esses segmentos em função dos outros? Porque se eu quiser manipular aqui o S, ó, se eu quiser manipular o S, ó, ele vem junto. Ó. Tá vendo? Ó? Ele vem junto. Então essa que é a vantagem, né? De se fazer essa parte aí. Bom, no outro sentido aqui, no sentido da resposta negativa, né, dessa tomada de decisão aqui, a gente pode fazer uma segunda tomada de decisão, né? O delta é maior do que zero? Sim, então eu calculo as duas raízes e venho aqui e finalizo o meu algoritmo, né? O meu fluxograma. O delta é maior que zero? Não. Então eu posso fazer uma nova tomada de decisão aqui, né? Ele é igual a zero, né? Então vamos ver. Então eu preciso de fazer mais uma ferramenta decisão, né? Então eu preciso aqui de um ponto. Vou colocar um ponto aqui, né? De novo, eu posso aproveitar o mesmo tamanho, né? Porque esse aqui eu usei, ó lá, diagonal 1, diagonal 2. Então eu posso aproveitar aqui, ó, decisão, né? Com esse vértice aqui à esquerda, a diagonal 1, posso aproveitar a mesma, diagonal 1 e a diagonal 2. Olha lá. Então posso aproveitar a mesma forma, né? E aí eu arrasto ela para cá, ó, para ela poder ficar ali naquela setinha ali. Então aqui eu posso desmarcar, né? Exibir objeto não precisa. E aqui eu posso colocar a segunda pergunta, ó, segundo texto, ó, né? Delta igual a zero. Então já tem aqui, né, fórmula LaTeX, já tem aqui delta igual a zero. É uma pergunta, né? E aí eu coloco ele aqui dentro. Ok? Delta igual a zero. Aí eu tenho duas respostas, né? Sim, se eu colocar ele sim, aqui é aquilo que eu falei, né? Da vantagem de você colocar eu posso pegar aqui de novo, ó, pegar o S, ó, e arredar ele para cá, ó. E arredar ele para cá, porque aí eu posso encaixar os outros nessa resposta, né? Ali, ó, fim. Então eu desmarco aqui. O delta é igual a zero, né? Aí de novo eu vou ter duas possibilidades de resposta, né? Eu vou ter que ter um fluxo aqui para o sim, eu vou ter que ter um fluxo aqui para o não. Então vamos lá, um fluxo aqui para o sim. Eu vou ter que pegar este ponto aqui, que ele criou aqui como sendo o ponto Z. Então, de novo, eu vou pegar um outro ponto que tenha o mesmo x de Z e que tenha o mesmo y de Z, só que menos alguma coisinha, por exemplo, 0,5, né? Então, eu tenho ali um ponto que que o GeoGebra chamou automaticamente de A1. Crio um novo vetor, ó, um vetor de Z até A1. Venho aqui, desmarco o Z, desmarco o A1, clico em cima do B1 aqui, exibir rótulo, não. Então já tem ali o meu fluxo. Esse fluxo aqui pode ser delta igual a zero? Pode ser o sim, né? Vou marcar um novo texto aqui, ó. Sim. Ok? Pode ser o sim. Eu jogo ele para cá. Então, eu vou ter que ter um processo aqui, né? Vou ter que ter uma caixinha de processo. Então, de novo, pego aqui, né? Vou criar duas diagonais, porque pode ser que as outras diagonais não sejam... ou então pode ser essa mesma. Ó. Esse processo aqui também parece que cabe, né? Olha lá. A largura 3 e a altura 3. Então, vou fazer aqui, ó. Processo, né? A forma de processo, né? Um procedimento. Clico no B. Qual que é a largura? A largura 3 e a altura 3. Ok? Então tá ali, né? Já fiz ali a minha forma de processo, o procedimento, tá? Então coloquei aqui, né? Desmarco o B. E quem que vai ser então a resposta? Se o delta for zero, eu coloco aqui x1 é igual a x2, né? Então coloco aqui fórmula LaTeX, x1 ou simplesmente x, né? X igual, porque vai ser uma resposta só, né? X1 igual a x2, que é igual ao número que der. Ou então eu posso colocar, então, né? Deixa eu apagar esse aqui, vou fazer um outro aqui. x1 igual a x2, que é igual, né? Aí eu coloco fórmula LaTeX aqui. Olha lá, posso colocar isso aqui. Ah, mas aí vai ficar muito grande, né? Vamos desfazer isso mesmo. Então vamos colocar... Vamos colocar só o x mesmo, né? Que aí
o espaço não fica tão pequeno assim, né? Então, colocar só o x, pronto. X igual, aí coloca o valor do x que der, né? Coloca lá, por exemplo, x1. Então, vamos colocar aqui, de novo, eu ponho um ponto, né? Vou pôr um ponto aqui, onde que eu quero que esse texto apareça. Clico aqui embaixo na entrada texto, a terceira opção, qual objeto? O x1. Qualquer um dos dois, os dois vão ser iguais, né? Em caso, se o delta for 0, os dois vão ser iguais. Então, pode ser o x1. Em qual ponto? No ponto C1. Olha lá. E dou o Enter. Então, aí agora, esse D1 aqui ele foi por engano, tá? Clico aqui e apago. Agora eu coloco esse C1 aqui, né? Onde que você acha que ele vai ficar melhor adequado ali. E desmarco o C1. Pronto, né? Depois a gente vai ajustar esses valores aqui para a gente fazer aquela análise lá de aparecer ou de não aparecer conforme os processos aqui, conforme as decisões, né? E aqui a gente pode fazer um novo segmento aqui, né? Pegar um ponto médio aqui, né? Ponto médio desse segmento aqui, D1. E aí eu posso criar um outro, né? Um outro ponto aqui com as mesmas coordenadas de D1. Então ele vai ter o x, qual que era esse ponto aqui? Que ponto que era desse vetor aqui? Vamos lembrar aqui. O ponto do vetor era o ponto Z? Não. O ponto do vetor era o ponto V, isso. Então ele tem ele vai ter que ter o mesmo x de V. Então ele vai ter que ter o mesmo x de V e ele vai ter que ter o mesmo y de D1. Olha lá. Pronto, aí eu desmarco o V aqui, tem ali o E1 e eu crio aqui um segmento, ó, segmento de D1 até E1. Pronto, e aí eu desço aqui, desmarco esse, clico no J2, exibir rótulo, não. Então já tem um outro fluxo, olha lá. Se o delta é igual a zero, sim, então o x é o único valor e fim do algoritmo. Agora eu preciso de mais um não aqui, né? Mais um fluxo não, para poder representar o delta negativo. Então, eu preciso desse ponto, eu preciso deste ponto aqui, e eu preciso de um ponto que tenha, para eu fazer a setinha do fluxo, né? Eu preciso de um ponto que tenha o mesmo, o x de F1, o x de F1 menos alguma coisa, então menos 0,5, por exemplo, e o y de F1. Olha lá. Então, eu criei um outro ponto ali para eu poder fazer o meu vetor. Então, vem aqui vetor, ó, de F até G1. Tá vendo? Então, vem aqui, desmarco o F1, desmarco o G1. Esse U2 aqui, exibir rótulo, não precisa. Eu tenho que fazer um processo aqui, né? Um procedimento aqui, que vai ser simplesmente falar que não existe o x, né? Nesse caso aqui não existe raízes reais, né? Então, o que eu faço? Vou precisar de um ponto. Eu posso pegar a mesma altura aqui, ó, mesma largura e mesma altura, né? Então, vamos lá. Então, criar aqui processo, largura 3 e altura 3. Olha lá, criei ali um processo. E eu escrevo aqui com o texto, né? Fórmula LaTeX. Então, eu coloco aqui o símbolo de não existe, ó. Não existe x pertencente a R. Não existe x pertencente. Vamos ver aqui onde que está o pertence. Não existe x. Será que está aqui? Não, tem que estar aqui. Básico, vamos ver aqui. Pertence aqui, ó, achei. Pronto. Não existe x pertencente a R, né? Cadê as letras aqui de conjunto? Está aqui, R. Não existe x pertencente a R. Pronto, né? Então eu posso colocar esse fluxo aqui, né? Talvez essa setinha aqui vai ter que ficar um pouquinho maior para caber a palavra não aqui, né? Para caber a palavra não. Então, como é que a gente faz nesse caso? Lembra que aquele ponto ali era o G1? Eu posso dar 2 cliques aqui, ó, e eu coloquei menos meio. Eu posso colocar menos 1.
Ok. Né? Olha lá. E aí ele já aumentou o tamanho ali. Né? Agora eu desmarco o H e coloco esse texto aqui dentro e coloco o texto não aqui, ó. Não. Não. Ok. Coloquei esse sentido aqui do fluxo, né? Não. Então não existe. O delta é igual a zero? Delta é maior que zero? Não. Delta é igual a zero? Não. Então, consequentemente, ele é menor do que zero e não existe raízes reais. E eu faço, então, a ligação aqui, né? Vou pegar aqui o ponto médio. Ponto médio desse segmento aqui. Aí eu vou fazer um outro ponto médio aqui embaixo, né? Fazer esse caminho aqui, ó. Ok? Então, pegar um outro ponto aqui, né? Então, vamos ver aqui. Um ponto de coordenadas. Esse ponto aqui é o I1. Então, tem que pegar um ponto de coordenadas. O mesmo x de I1, o mesmo y de I1, só que menos alguma coisa. Por exemplo, menos 2. Olha lá, tá razoável, né? Então, tá ali o J1. Eu crio aqui um segmento, né? Esse segmento aqui. Pronto. Agora, eu quero que venha daqui até aqui, ó. Então, vamos pegar um outro ponto aqui. Que tenha o mesmo x de J1, só que mais alguma coisa. Vamos colocar mais 3 unidades. E o mesmo y de J1. Olha lá. Pode ser mais, então, né? 3, então, não vai ser suficiente. 4. Pronto, 4 tá bom, olha lá. Então, dou Enter ali, ele criou o K1. Então, eu venho aqui, segmento, J1, K1. E agora, eu pego, né? Que segmento que é esse aqui? Eu tenho que lembrar que ponto que era esse aqui. Esse ponto aqui é o D1. Aqui, ó, vou marcar o D1, ó. Então, eu tenho que pegar um ponto aqui. Um ponto que tenha o mesmo x de K1 e o mesmo y de D1. Então, vamos lá. Então, eu quero o mesmo x de K1 e o mesmo y de D1. Olha lá. Criei ali e desmarco, né? E faço o segmento. Daqui até aqui. Pronto. Olha lá. Então, agora basta eu limpar ali essas marcações. Ó. Desmarcar os pontos, né? Desmarquei os pontos e vou desmarcar também os segmentos aqui para não aparecer o rótulo, né? Ok, então está pronto aí o nosso fluxograma, né? A gente agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele esconder os objetos ou mostrar os objetos de acordo com o cálculo do delta. Para finalizar, então, nós vamos transformar esse fluxograma aí, né, em um fluxograma dinâmico. Então, eu vou colocar condições para exibir os objetos a partir do valor de delta. Lembrando que o delta para a gente é o valor de D. Né? Então, por exemplo, daqui para cá, ó, eu só vou colocar, ele só vai aparecer se o delta for maior do que zero. Ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito, né, propriedades. Então, condição para exibir o objeto. Se o delta for maior que zero, se o D for maior do que zero. Ó, e dou o tab. Tá vendo? E a mesma coisa aqui, ó, vou puxar para cá, que aí é só a gente mudando. Ó. Eu clico no vetorzinho. Qual a condição para exibir esse objeto? Que o D seja maior do que zero. Ok? Qual a condição para exibir esse objeto? Que o D seja maior do que zero. E assim por diante. Aí dou o tab, ó. Né? E vou fazendo um por um ali. D maior que zero, né? Esse aqui, D maior que zero, D maior que zero, né? Esse aqui, D maior que zero, ok? Esse texto aqui, D maior que zero, tudo aqui, toda essa parte aqui, eu vou colocar para exibir só quando o D for maior que zero. D maior que zero, né? Esses números aqui também, né? D maior que zero. Esse aqui também. D maior que zero, ok? Esse aqui também. D maior que zero. Este aqui. D maior que zero, né? E, ok, posso pegar esse pequenininho aqui também e colocar a condição para ele é de que D
seja maior do que zero. Ok. Pronto. Qual que é a diferença? A diferença é que quando o D não for 0 maior que 0, essa parte toda não vai aparecer. Ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o 2, lembra que quando eu coloquei o 2, o delta virou menos 23. Ó. Então, eu coloquei 2 e dei Enter. Ó, toda essa parte aqui desapareceu. Tá vendo? Então, beleza. Aí agora eu preciso aqui de um outro vetorzinho, né? Que ponto que era esse aqui? Vamos construir um outro vetor aqui. Que ponto que era aquele lá? Não era o L, não. Não, era o... Não, qual ponto que era aquele? G... Não, F1, não. Bom, eu esqueci. Vou marcar mais fácil eu construir outro aqui, né? Pronto, pegar um M1 ali. Ok. E pegar o ponto médio aqui de novo, né? Ponto médio desse segmento aqui. N1, ok. E aí eu faço um novo vetor, tá vendo? Porque quando eu ficar negativo, aquela parte vai desaparecer. E aí eu crio um novo vetor aqui, ó. Né? Não tem problema, vai ficar um sobre o outro. Desmarco, exibir objeto não, exibir o ponto N1 não, exibir o rótulo não. Não tem problema. É só, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu voltar aqui com 1, ó, e der o Enter, ó, ele só vai ficar um sobreposto no outro ali, não vai ter problema nenhum, tá certo? E se ele for negativo, se eu colocar 2 e der o Enter, aí aquela parte não aparece, mas em compensação tem um outro vetor aqui. Agora vamos fazer a mesma condição aqui para esses outros objetos, ó. Para esses outros objetos de cá. Puxa aqui um pouquinho. Então vamos fazer outra condição aqui para esses outros objetos, ó. Vou colocar aqui o A igual a 1, né? Então aqui, esse fluxo aqui vai ser quando o delta vai ser 0, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, menos 4x mais 4. Que aí a gente sabe que o delta é 0 nesse caso, né? Ó, tem um 2 ali que ficou de fora. Então, peraí. Então eu tenho que colocar aqui. Clica aqui, né? Propriedades. Condição para exibir objeto. Aquele ali é só quando o delta for maior do que 0, né? Então eu dou o tab aqui. Beleza, então ele só quando o delta for maior do que 0. Por que ele não foi? D maior que 0. Ok, agora ele foi. Agora ele desapareceu ali. E agora eu quero que o delta apareça só a parte onde ele é igual a 0. Ó. Então, o delta maior que 0? Não. Então, o delta é igual a 0? Sim. Aí, então, esse sim aqui, né? De novo, né? Eu vou colocar esse sim aqui, ó, propriedades. Então, eu quero condição para ele aparecer só quando o delta for 0, né? E dou o tab. Olha lá, e puxo ele para cá, ó. Ok? Esse vetorzinho aqui, qual é a condição para ele aparecer? Quando o delta for 0. Delta for 0 e aperto o tab do teclado. Esse aqui, quando o D for 0. Esse aqui, quando o D for 0. Esse aqui, quando o D for 0. E esse aqui, o texto também, né? Quando o D for 0. Esse outro texto aqui também quando o D for 0. E esse outro segmento aqui embaixo quando o D for 0. Quando o D for igual a 0, ok. E esse outro segmento aqui também quando o D for 0. D igual a 0, ok. Né? Por quê? Porque aí quando o D for menor do que 0, igual lá o caso, né, de colocar o 2 aqui, ó, aí ele não aparece. Mas em compensação eu preciso de fazer de novo, né? Fazer um segmentozinho aqui. Então vamos fazer um segmento aqui, ó. Pegar um ponto aqui, pegar esse ponto aqui, esse ponto aqui. Pronto, e eu faço um segmento ali, né? E eu faço esse segmento que não tem problema, porque é como se eles fossem, olha lá, exibir objeto não, exibir objeto não. Não tem problema que é como se ele fosse, que é como se ele ficasse sobreposto, né? E a outra parte lá eu vou colocar a mesma coisa. Eu só quero exibir quando não for 0, né? Quando for menor do que 0. Então vamos lá. Então de novo, ó. Então esse texto aqui, esse não, eu só vou exibir ele propriedades. Eu só vou condição para exibir quando o delta for menor do que 0, né? Mesma coisa aqui, ó. Quando o delta
for menor do que zero, né? E dou o tab. Aí eu faço isso com cada um dos segmentos ali. Delta menor do que zero, delta D menor que zero, ok? Esse aqui também, D menor que zero, ok? E esse texto aqui, D menor que zero. D menor que zero, ok? E esses segmentos aqui, D menor que zero, D menor que zero e D menor que zero, ok? Né? Pronto, então ali eu tenho, olha lá, então olha, se eu coloco o 1 aqui, ó, sim, então o x é 2, olha lá, e aí eu venho para o fim. Ah, essa setinha aqui também, né? Ficou faltando ela, né? Então, propriedades, ela só vai aparecer se o D for menor que zero. Então, vamos conferir agora se o fluxograma está funcionando de modo dinâmico, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, se o delta for igual a zero, parece que está tudo ok, né? Se o delta for maior do que zero, vamos colocar aqui de menos 5x mais 6, né? Que deveria dar 2 e 3. Vamos ver, tem essas aqui que estão aparecendo que não era para aparecer, né? Então, isso aqui, esse não aqui, vamos ver, vamos colocar ele aqui, propriedades. Então, ele só vai aparecer se o delta for menor do que zero ou igual a zero. Então, você coloca assim, qual a condição para ele aparecer? O D tem que ser menor do que zero. Eu acho que ele reconhece aqui menor ou igual a zero. Vamos ver aqui, menor ou igual a zero. Ele reconhece, tá vendo? Essa aqui, qual é a condição? A condição é que o D seja menor ou igual a zero. Olha lá. Mesma coisa aqui, qual que é a condição? O D tem que ser menor ou igual a zero. Mesma coisa. D é menor ou igual a zero. Esse texto aqui, mesma coisa, tá? O D tem que ser menor ou igual a zero. Esses dois aqui também, esses dois segmentos, O D tem que ser menor ou igual a zero. E aqui também, o D tem que ser menor ou igual a zero. E esse segmento também aqui, Esse segmento também, o D tem que ser menor ou igual a zero. Pronto, e dou o tab, ok. Então, parece que está tudo ok, olha lá. Então, se for, se o delta for positivo, o delta é positivo? Sim. Aí calculou as raízes e fim. Se o delta for igual a zero, vamos colocar aqui de menos 4 e 4, né? Menos 4 e 4. Delta é igual a zero. Delta é positivo? Não. Delta é igual a zero? Sim. X igual a 2 e fim. E se for não existir, né? Vamos colocar um 6 aqui, né? Delta é igual a menos 8. Delta é igual a zero? Não. Delta é igual a zero? Delta é maior que zero? Não. Delta é igual a zero? Não. Então, não existe x real. Pronto, então aí a gente conseguiu, então, fazer um fluxograma para encontrar as raízes da equação do segundo grau, um fluxograma dinâmico utilizando o GeoGebra. Tá vendo? Então, aí, a mesma coisa lá. Menos 5 mais 6. Segue o fluxo aqui, né, de duas raízes. Menos 4 e 4, né? O fluxo ali do delta igual a zero, né? E menos 4 e 6, por exemplo, que não tem raiz, né? Olha lá. Dessa forma, então, a gente desenvolveu uma atividade para poder contribuir no desenvolvimento dessa habilidade aqui, da habilidade 315. Olha lá, matemática 315 do ensino médio, que pode ser desenvolvida do primeiro até o terceiro ano. O que a gente fez? A gente investigou e registrou, por meio de um fluxograma, quando possível, nesse caso foi possível, né? Um algoritmo que resolve um problema. Qual foi o problema? Né? A BNCC ela deixa aberto, né? Pode ser qualquer tipo de problema. O problema que a gente escolheu é um problema que pode ser resolvido tanto nos anos finais do ensino fundamental, quanto nos anos iniciais do ensino médio, né? Que é a fórmula de Bhaskara, né? Então, esse que foi o problema, encontrar as raízes de uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. E a gente criou um fluxograma dinâmico com o GeoGebra.